Hello, olá! Estamos aqui mais uma vez, depois de algum tempo. Estou aqui, como já deve estar bem claro, na casa do meu amigo Edson Cortiano. Fala, Corte, tudo bem contigo? Olá pessoal, tudo bem? Rô, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o seu CWB Voice. Eu estou aqui brincando porque a gente está em vias de renovar o nome, né? Porque Isso. talvez isso seja uma franquia que há de se renovar de tempos em tempos, né? Mas enfim, Corte, Vamos vender o naming rights. vamos vender o naming rights. E hoje a gente tá aqui, eu propus esse episódio. Às vezes o Corte propõe alguns temas, às vezes eu proponho outros. E eu propus, falei pra ele, vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, mas sem aquela ótica religiosa, digamos assim. De, se você como você acredita na criação do mundo, o que é certo, o que é errado. Não, no sentido de o quão importante é hoje em dia, na era do chat GPT, a questão de olhar para dentro de si, né? E eu até conversava aqui em off com o Corte há um pouco tempo aqui, alguns minutos atrás. Mesmo por uma pessoa, vamos colocar assim, desprovida de religião, de conexão religiosa, né? Olhar para dentro de si e falar, poxa, eu existo, né? Eu sou um ser humano, sou uma criatura, eu preciso melhorar, eu preciso fazer o máximo que está ao meu alcance para que eu esteja cada vez melhor e, na medida do possível, as pessoas ao meu redor estejam cada vez melhores também, no máximo que me for permitido, né? Como é que eu faço isso? Independentemente do que eu acredito, como o mundo foi criado, para onde o mundo vai, e não é nada disso que está em voga aqui, né? E sim, realmente, a questão de se melhorar mesmo, né? Então, o quanto a espiritualidade nesse sentido é importante nos dias de hoje, eu queria começar já, como não seria diferente, passando aí a peteca para você, Corte. Você, né, só para dar uma resumida aqui, né, é alguém que me corrija se eu estiver errado, me atualize se eu estiver desatualizado, mas que se identifica com uma visão de mundo mais budista, né? Sim. E é claro, repito, a ideia não é, né, você falar em nome do budismo, né? Assim como eu não vou falar em nome de nenhuma religião também, não é esse o ponto, nem temos autorização para isso, acredito eu, pelo menos ética, né? Mas realmente, na tua perspectiva, como é que se coaduna essa questão, né? Eu coloco aqui espiritual, mas de olhar para dentro de si enquanto ser humano, né? Enquanto alguém que está aí numa. Eu acho que todas as religiões vão concordar que o ser humano ele é uma. Ele está em rota de evolução, né? Não existe uma religião, pelo menos que eu conheça, que diga assim, não, você agora está nessa religião, você não precisa fazer mais nada, você já está. Só de chegar aqui, você já chegou na reta final. Não, pelo contrário, sempre olha, legal, você está no caminho, mas tem que ir sempre, né, aperfeiçoando de uma forma ou de outra, né? Então como é que você vê, Cortiano, sem mais delongas aí na minha introdução e pergunta, como é que nos dias de hoje, de internet, né, hiperfoco, né, todo mundo tem que fazer, todo mundo acaba tendo que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né, tecnologia, chat GPT, como é que a gente traz isso pro básico, pro mínimo, que é realmente a questão de como eu estou me sentindo, o que eu posso fazer a respeito disso? Como é que você vê essa questão? Então, Espero não ter colocado você numa saia justa. Fica uma pergunta muito difícil. Vamos lá. o tema de espiritualidade, evidentemente, é um tema bastante amplo e complexo, né? A gente pensa quantas perguntas você pode fazer, desde as básicas, qual é a sua religião, tipo IBGE, assim, né? Até detalhes, né? Você acredita em reencarnação, o que é alma? O universo foi criado, para onde vai? É um assunto realmente, acho que abrange praticamente tudo, né? Que se refere à nossa existência nesse planeta. Claro, tenho uma visão de uma parte da espiritualidade que eu considero bastante importante, que são as práticas. Eu acho que é muito importante você praticar. Prática, para mim, é tudo. Os hábitos que você cria e a maneira com que você se relaciona com as pessoas é tudo uma questão realmente de prática. Você inclusive mencionou isso, né? Ninguém está pronto. Nós somos sempre um processo, né? Nós estamos sempre aprendendo, evoluindo, de preferência, né? Muita gente não evolui, até vai em direção contrária, infelizmente, mas a ideia,
por mais que o consenso seja de que as coisas estão ruins, piorando e tal, a verdade é que as coisas estão melhorando. Concordo. Em uma série de aspectos muito grandes, a medicina, a política, coisas como racismo, então nós somos contra isso, guerra, nós somos contra, não conheço ninguém a favor de que a Rússia invada a pobre da Ucrânia. Então, parece que nós estamos evoluindo. Eu vejo, principalmente pelos mais jovens, eu tenho alunos todos na faixa dos 30 anos, eu tenho a minha filha nessa faixa de 30 anos, e eu tenho os meus sobrinhos netos, que são pequenininhos, e eu vejo as minhas sobrinhas que criaram essas criaturas. Sabe, da conversa com essas pessoas, dá para perceber que eles também acreditam nisso, que nós estamos evoluindo. E dá para conciliar modernidade com espiritualidade, nesse sentido que a gente está falando? Nós estamos, obviamente, evoluindo materialmente, isso não há dúvida, com todas as consequências que isso traz, né, para o planeta e tal, né, nós temos uma série de coisas, mas se você olhar, nós evoluímos muito em termos materiais e, infelizmente, eu acho que em termos espirituais, que é o nosso assunto, nós ainda somos pré-históricos, né? Nós não evoluímos, não acompanhamos a nossa evolução biológica e material com uma evolução espiritual à altura. Nós poderíamos ser seres muito mais evoluídos espiritualmente, para que coisas como eu mencionei, racismo e sexismo não existissem mais, né? Nós deveríamos já estar nesse patamar que a gente começa a perceber que nós chegaremos lá daqui a 100 ou 200 ou 300 anos, não sei quantos, que as pessoas realmente estejam num nível espiritual mais alto e se respeitem e não haja o que há hoje em dia, desses problemas que nós temos aí com relação a gênero, raça, até mesmo perseguição, né, religiosa que existe, né, que nós estamos evoluindo em... Problemas de divergência de opinião, né? Hoje é muito fácil, né? Desculpa cortar, mas é muito fácil você arrumar inimigos por ter uma opinião divergente. Isso aí, inclusive o nosso último presidente fez um mal terrível em uma série de aspectos, mas acho que o pior foi a polarização. Ele polarizou de uma maneira que fica muitas vezes irmão contra irmão e coisa assim. É um absurdo. Se você deve concordar comigo, isso é pré-histórico. Isso não é para ser um ser evoluído, né? Isso é do tempo das cavernas, com clavas. Daí você... É a última coisa que a gente precisava, né? Esse tipo de... E ainda uma das piores coisas, eu tenho duas picuinhas especiais. Uma, o cara meio que se apoderou da bandeira do nosso país, que eu acho uma safadeza isso. Sim. E a segunda, o cara me acabou com o horário de verão, que é um troço que eu sempre amava. Imperdoável, né? Imperdoável. Mas não vamos falar de política. A ideia é só que realmente você só com esse exemplo você já nota que a gente tem muito que evoluir espiritualmente, em termos de relacionamento com as pessoas, e muito para evoluir. Eu gostei dessa tua introdução, que você falou a questão ali de a gente está evoluindo ao contrário do que, né, muitas pessoas acreditam, e até muitas religiões, principalmente na área do cristianismo, que eu abro um parênteses aqui para dizer que eu me identifico mais, pela criação e tudo mais também, né? Mas eu devo fazer esse reconhecimento, né? De que, resumindo, né, que as coisas não vão melhorar, né? Que a tendência é sempre piorar. Isso é um aspecto que eu acho muito ruim, sinceramente. Porque você tira a perspectiva da pessoa, né? E aqui eu deixo uma provocação aqui. Não sou dono da razão, mas uma provocação sempre é bem-vinda. Você consegue imaginar o número de pessoas que deixaram de repente, de buscar os seus sonhos, né? Ali fazer um curso, estudar, se preparar, se qualificar, por realmente ter
consciente ou inconscientemente essa mentalidade de que o mundo vai acabar, né? Dessa geração não passará, né? Coisas desse tipo que eu acho que realmente seria, né? Eu acho que todas as religiões, né, as cosmovisões têm seus prós e contras, né? Então, um dos contras que eu quero colocar de forma respeitosa, não para ofender qualquer cristão que está assistindo e tudo mais, até porque eu me identifico como cristão também, mas é essa questão de realmente o mundo vai acabar, né? Porque colocando assim, ok, né? O mundo vai acabar, isso é científico, né? Mas assim, essa questão de o mundo vai acabar na nossa geração ou na próxima geração, ou seja, em breve, né? Porque isso tira, né? Eu acho que a gente não tá aqui por acidente, né? Deus não nos colocou nesse mundo para realmente comer, dormir e não fazer aquilo que a gente sente no nosso coração que a gente deve fazer, né? Acho que pelo contrário, né? O que a gente sente no nosso coração que a gente deve fazer, e aqui eu tô falando de coisas sérias, não tô falando, então se eu sentir no coração que eu devo matar alguém, você não vai sentir isso. Não existe, não tem isso, né? Isso aí isso é uma criação da humanidade ruim, digamos assim, né? Um lado ruim. Mas realmente falando de coisa séria, de sonhos, de aspirações, aquilo que realmente, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você suspira e fala, poxa, valeu a pena hoje porque eu fiz isso, porque eu tentei, né? Fiz o meu melhor pra fazer aquilo, né? É esse tipo de coisa que eu tô falando, né? Então realmente eu indo um pouco na contramão daquilo que, digamos ali, eu me identifico mais em termos de religião, eu acredito sim que o mundo está melhorando, não acredito aí em apocalipse, né, pelo menos não da forma que tradicionalmente as pessoas acreditam, né, então não creio que a gente deva desistir do mundo, pelo contrário, acho que a gente deve realmente lutar pelo mundo e começando por nós mesmos, né, o que você, né, eu falo para quem está nos ouvindo agora, né, o que você quer fazer da vida, né. Porque eu não aceito, Corte, a questão da pessoa falar assim, eu não sirvo pra nada, eu não tenho talento algum. Tem. Você não descobriu ainda, você tá se sabotando. Aqui não é papo de coach, não. Papo reto mesmo, falar, né? Realidade, pé no chão. Acho que todo mundo tem uma aspiração, todo mundo tem, né? Claro, a gente tem que tirar essa perspectiva de que talento e aspiração é aquilo que a gente vê de, por exemplo, um autor bem-sucedido, um músico bem-sucedido, um artista, um profissional muito bem... Não, há muitos talentos, né? A gente vai trazer uma série de entrevistas aqui com pessoas dos mais variados, né? Status sociais, por assim dizer, né? E profissões e tudo mais, e perfis, que, poxa, você senta com a pessoa para conversar, você vê a riqueza dentro da pessoa. Isso não se converteu em dinheiro por N motivos, né? Muitas vezes a pessoa ainda tem alguns pontos a alinhar ali na sua vida, muitas vezes a questão financeira para a pessoa não é importante mesmo, ok? Lógico, isso é um assunto à parte também, né? Não tô querendo também ser simplista em relação a isso. Mas meu ponto sucesso não é só aquilo que, ser famoso, vamos resumir assim, né? Não, muitas vezes o seu talento, a sua vocação, eu gosto mais dessa palavra, Corte, vocação, né? Porque aquilo que você faz não é só por prazer, é porque você sente aquela voz, aquele pull, né? Dentro de você. O próprio nome vocação, a palavra vocação sugere, né? A tua vocação é uma coisa simples, é ser um pai de família. Qual que é o problema nisso? Né? Ou ser alguém ali que ajuda, né, os seus vizinhos, né? Alguém. Então, quer dizer, no fim das contas, tudo vai resumir e vir para o sentido de me sinto bem, né? Estou feliz, me sinto realizado, né? Estou buscando coisas novas, porque eu acredito também nessa questão do caminho que a gente estava falando, né? De sempre estar buscando. Não uma busca desenfreada por aquilo que você não precisa, e sim um caminho saudável e constante em benefício próprio e de outros, inevitavelmente, né? Porque isso que é o legal da evolução, né? Você não evolui sozinho. Isso vai espirrar. Da mesma forma que o mal, né? Você acaba muitas vezes não fazendo só pra você, né? O camarada bebe ali e vai dirigir. Ok, ele vai sofrer um acidente e talvez até incluir outras pessoas, né? Da mesma forma, eu acredito que a questão do bem, né? Você faz um projeto, você corre atrás dos seus sonhos, você vai beneficiar uma pessoa, mais pessoas, na verdade, né? Mas que seja uma só. Se for uma pessoa só que você beneficia, além de você mesmo, ótimo. Eu acho que você já, vivendo os seus 80, 100, 60 anos, enfim, aqui nesse planeta, você já, digamos aí, deu um check nessa questão, sabe? Mas basicamente é isso. Então, assim, vamos desproblematizar, né? Vamos dizer assim, a questão de ausência de religião. Eu acho que é importantíssimo ter uma religião, seja budista, seja kardecista, seja católico, seja evangélico, seja muçulmano,
né? Seja qualquer outra religião, eu acho que é importante, porque isso diz muito da tua história, né? Você não chega numa religião, né, por acidente, né? Você realmente estava de alguma forma ou outra predestinado ou, né, conduzido àquele pensamento. Então, assim, mas eu quero desproblematizar porque não dá pra gente colocar o monopólio da evolução nas religiões, Corte. Não sei se eu tô me fazendo entender aqui. Então, você que tá nos assistindo... Não são apenas as religiões que nos fazem evoluir, como a gente está falando. Também a filosofia, também a psicologia, as próprias ciências biológicas, né, que vão descobrindo coisas sobre como é que a gente funciona, nos fazem evoluir biologicamente, por exemplo. Então, não é só a religião é um dos temas, um dos aspectos que nos trazem muitas coisas boas, né? A maioria das religiões tem princípios éticos, morais importantes que se a gente levasse mais a sério, provavelmente nos ajudaria nesse caminhar, né? Nessa subida, nessa escada, nessa escalada, né? E eu tenho ultimamente lido bastante sobre o pensamento, né? E eu acredito que você vai se identificar bastante como alguém que se identifica como budista, né? Que se identifica com essa religião, né? Não sei se o budismo seria uma religião, mas enfim, para facilitar a comunicação. Para facilitar a comunicação aqui, como né? religião, pode ser encarada como uma religião, claro. Que é a questão realmente da reencarnação, né? E aqui não faz muita diferença se isso é fato ou não, né? Honestamente, me parece que é um fato. Me parece que nós realmente vamos e voltamos, né? Muitas vezes aqui nesse mundo, né? Sempre assumindo corpos novos e tudo mais. Todo mundo já deve estar familiarizado com essa dinâmica, né? Mas eu acho interessante que isso... Eu tenho lido bastante a respeito, né? Isso reforça muito essa questão que a gente está falando, né? Do mundo estar melhorando. Porque nesta linha de raciocínio, e aqui ela vai ter várias divergências e convergências conforme você mude o ângulo, né? Mude a filosofia, vamos colocar assim até, né? Dentro das religiões, enfim, ou vice-versa, né? Mas ele puxa pela questão de, olha, a gente está num caminho para cima, né? Apesar de todos os males, apesar de tudo de ruim que tem no mundo, né? A gente está indo para cima, a gente está subindo, né? A gente digamos... a gente acaba sendo, né, escravos da evolução. Então, se tem uma coisa, um tipo de escravidão que é boa, é a escravidão da evolução, né? Não importa, se você se sente a pior pessoa do mundo, se você fez algo que te envergonha, que realmente você não tá se sentindo bem consigo mesmo, não, você vai evoluir, né? Você vai, de repente, né, por falta de uma palavra melhor, pagar por o que você fez, né? Nada mais justo, convenhamos, né? Você fez algo que tá errado, você pagar por aquilo, né? Mas isso não quer dizer que você é menos humano, sabe? É menos a imagem e semelhança de Deus, né? Colocando mais uma perspectiva cristã. Não, pelo contrário, você realmente continua sendo um ser divino no sentido de que foi criado por uma divindade, né? E isso não tira a sua evolução. Então, assim, eu gosto dessa ideia, o resumo aqui é assim, de que a humanidade está evoluindo, sabe? Nós temos... Para começo de conversa, a prova biológica disso, né? Há milhões de anos nós éramos seres unicelulares e fomos evoluindo. Hoje em dia, o ser humano, né, praticamente dominou o planeta, né? Nós somos a espécie dominante. Quantos bilhões de seres humanos nós temos aí, né? Coisa impressionante. Então, é óbvio que houve uma evolução biológica, né? E também, eu mencionei um pouquinho isso, nós estamos evoluindo também nos outros aspectos, né? No aspecto moral, no aspecto ético, no aspecto espiritual. Temos muito caminho pela frente ainda, mas é divertido você ir se construindo e ir se melhorando. É um desafio, certamente, não é fácil de fazer. Mas é bom a gente ter essa consciência de que é um processo, de que você tem que ficar sempre investindo nisso, que você nunca está isento. Como você falou lá, não tem religião que diga, não, você está completo, pronto, não precisa fazer mais nada. Não existe isso, né? Você sempre tem o que evoluir, o que melhorar. E isso eu acho... faz parte do jogo, né? Fica uma coisa interessante isso acontecer. E é bom ter sempre
essa atitude mental que você mencionou, de que as coisas não estão piorando, as coisas estão melhorando. Se as coisas estivessem piorando, nós estaríamos muito piores do que os nossos avós, nossos bisavós. Claro que vai ter gente que diz, não, nossos avós viviam mais felizes, não sei o quê. Provavelmente, não existia tanto esses problemas de gênero, homossexualismo. Claro que existia. É que hoje é diferente. Hoje nós temos comunicações muito mais... Não, e eles viam isso como um problema antigamente, a gente não vê isso hoje em dia, convenhamos. Isso já é um tabu quebrado, né? Para mim, isso já é um indicador de que a gente está evoluindo, né? Você tem que pensar que, sei lá, a sexualidade do indivíduo, desde que seja uma coisa que ele pratique como deve ser, sem incomodar a vida de ninguém, você não tem nada a ver com o tipo de sexo que ele gosta. Né? Mesma coisa se aplica à religião e tudo isso. Então, eu creio sinceramente nisso, que nós estamos evoluindo. E alguns de nós evoluem muito mais, evidentemente. Você chegou a falar de talento, né? Nós temos exemplos de pessoas que fazem coisas de você ficar besta, como a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que essa mulher fazia uma coisa assim espantosa, né? Nós temos a Helen Keller, nós temos pessoas que... Ou até crianças, né? 5 anos de idade e toca piano. Mesmo aqui em Curitiba, nós temos uma menininha de ascendência japonesa, não sei se você já viu, que é um gênio, ela parece... Não vi ainda. Ela é impressionante, ela aprendeu a ler com 4 anos de idade, já leu... Se não houver direitos autorais, a gente talvez coloque aqui. Talvez nesse momento esteja aqui, tocando o vídeo dela. Se não me engano, é Miyuki o nome dela. Nesse momento aqui, talvez esteja tocando aqui o vídeo dela. Mas nós temos isso, e a gente tem visto isso. Não sei se você concorda comigo. As novas gerações, a gente olha os meus sobrinhos netos, eu tenho 2 na faixa de 2 anos de idade e uma na faixa de 4, 5 anos. São criaturas que você percebe que eles vão chegar muito na nossa frente. Eles já com 2, 3 anos... já estão com mais ou menos o que nós éramos quando tínhamos 10 anos de idade. Isso é verdade. Isso é um sinal também de que realmente esse processo de evolução está vindo. O processo de evolução está acontecendo. Concepção. Isso se deve ao quê? A melhores condições da medicina, de uma série de áreas, né? Aprimoramentos, né, que estão surgindo. Aprimoramentos que nutrição, exercício, tudo isso vem junto, né? A gente hoje em dia aumentou muito o nosso conhecimento sobre o que é a nutrição, o que é o sono, o que é o exercício, a importância dessas coisas. Então a gente vê que os pais praticam e estão passando para essas crianças, e as crianças, por mais que sejam pequenininhas, já estão com um desenvolvimento que a gente fica bobo de ver como eles já se expressam bem, falam bem e são criativos. Então, E coisas até que não tem sentido, né? Essa geração mais nova, eles estão cada vez menos tendo, digamos... Eles cada vez menos gostam de carne. Isso. E é um outro processo também de evolução. Eu não sou cara vegano, não sou vegetariano, não acho que tem que problematizar o que as pessoas comem ou deixam de comer, né? Mas eu acho que é uma verdade inegável que quanto menos carne você come... uma evolução muito grande você passar a ser mais herbívoro do que carnívoro. Por mais que o pessoal vai dizer, não, a nossa boca é feita para você comer carne. Não, nós somos omnívoros, a gente pode comer o que quiser. Mas e as proteínas? Caramba, você toma um iogurte grego de manhã, você tem a proteína pro dia inteiro. Você come um brócolis, vale mais que um bife, gente. Feijão também, né? Feijão. Não tem essa história de que você é vegetariano, você vai faltar proteína. Não, eu como carne, eu gosto de comer carne, eu não tô nem me colocando na posição de alguém como exemplo, mas pra mim é inegável que a carne, ela puxa mais pra carne, né, do corpo, né, e menos pra alma, né? Então, assim, eu acho que daqui pra frente, e o que é legal da internet, uma das coisas que eu mais gosto da internet é que daqui 500 anos vai ter gente assistindo isso. Abraço pra galera aí de 2500, tamo junto. Isso, a gente já foi faz tempo, mas aí deixamos aqui algumas palavras que espero que... E eles vão melhor que ninguém dizer se a gente tá certo ou errado. Eu acho que a humanidade vai caminhar por esse lado sem problematização, sem criar guerra por conta disso, sem brigar com o teu vizinho porque ele faz churrasco, não é nada disso, né, Corte? Vamos evoluindo, cada um evolui no seu passo. Gente, uma das
das metáforas mais geniais que eu conheço é a seguinte: a vida é uma escola. Tem gente que está no jardim de infância, tem gente que está na universidade. O cara que está na universidade não é melhor que o que está no jardim de infância. São dois níveis. Né? Se você tem 20 anos, é legal que você esteja na universidade. Se você tem 2 ou 3, é legal que você esteja no jardim de infância. Exatamente. Cada um no seu nível, né? Exatamente. Você não vai... o cara come carne. É o nível que ele está. Né? Eu acho que a tendência é, no geral, que você vá melhorando isso e vá... Né? Espero passar a tratar melhor os animais e tudo isso. Perfeito. E não destruí-los, né? Perfeito. Conviver com eles, é claro. Eu acho que essa é a evolução, né? Esse é o caminho. Sim. Não vai acontecer já. Eu não vou brigar com quem gosta de churrasco. Acho que 90% das pessoas... Teria que brigar comigo mesmo. As pessoas que eu conheço adoram um churrasco e tal. Eu mesmo gostava muito de churrasco até uns 5, 6 anos atrás, quando eu era mais carnívoro. Eu não sou absolutamente, totalmente vegetariano. Minha filha é. Eu ainda, de vez em quando, eu belisco alguma coisa, principalmente frango e peixe. Não gosto muito de carne vermelha mesmo. Mas é um processo, né? É um processo, é uma evolução que vem acontecendo, a gente nota isso, a gente vê certos vídeos, tem um que eu vi há alguns anos do menino falando dos animais e tal, um menino pequenininho, impressionante, assim, de 2, 3 anos, ele já defendendo a não abater e consumir os animais. É surreal. É impressionante. É surreal. E é uma coisa que não se explica, né? Isso para mim é um sinal muito claro disso que a gente está falando aqui, que nós estamos aos trancos e barrancos evoluindo. Mas, Corte, esse é um papo que dá para fazer um episódio de 10 horas. Vamos deixar isso aqui como um teaser, ok? Não foi falado, eu da minha parte não falei nem metade do que eu gostaria de falar e tá tudo bem, né? O importante é ouvir vocês aí, né? Que tá nos comentários. Esse vídeo vai pro YouTube, quiçá para outras plagas. Nossa, essa palavra aqui é para quem realmente lê, né? Plagas. Para outros lugares, outras regiões. E eu quero pedir, por favor, se você gostou, clica ali aquele positivo, porque é impressionante, gente. É mais ou menos 10% só de quem assiste que clica. O cara gostou, mas esquece de clicar aquele botãozinho. E o YouTube, clica o botãozinho, porque assim. É importante pra gente. Quanto mais acontece isso, mais divulgado é o podcast, né? Então, se você gostou, não esqueça de clicar ali no positivo. E vamos nos comprometer aqui, né, Edson, a fazer mais vídeos, né? Sim. Fazer mais vídeos, tocar esse projeto. E ele é importante para nós, óbvio, e para muita gente, né? Que gosta desse tipo de assunto. Exatamente. E não só nós, nós não somos o suprassumo da humanidade. Eu falo sempre pro Rodrigo, o pessoal da minha Brotherhood, da minha... Sete Monos. Os Sete Monos. Tem pessoas fantásticas que a gente vai trazer aqui para conversar. O escultor, o cara que é artista gráfico, o cara que é artista plástico, o meu amigo mais velho que é arquiteto, escreveu um livro fantástico que eu estou terminando de ler aí, chamado Crônicas da Vida Urbana. São pessoas... Que não é nada comparado à coleção, a super coleção de gibis dele. Nossa, se vocês Isso vissem... é um feito, né? Se vocês vissem a coleção de gibi desse meu amigo do Key, é uma coisa impressionante. Mas, enfim, há várias pessoas que a gente tem a intenção de trazer aqui para conversar e dependemos bastante da sua... Né, do seu prestígio, né? Que vocês nos prestigiem, que vocês assistam e deem o ok, por favor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Thank you very much. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, Abraço, tchau.